Você se orgulha de ser produtivo, de preencher o dia com tarefas, compromissos, metas, listas intermináveis que você risca uma a uma como se cada risco fosse uma vitória. Mas, no silêncio da noite, quando não há mais nada para fazer, você sente algo estranho. Uma espécie de vazio que você tenta calar planejando o dia seguinte. Talvez ninguém tenha te dito, mas há uma diferença entre produzir para viver e viver para produzir. E se você parar por um instante, se não fizer nada, você tem medo do que pode surgir. Esse medo não é de preguiça, nem de fracasso. É algo mais profundo, como se, dentro de você, houvesse uma sala escura que você evita abrir. Uma sala onde moram sentimentos que você não quer encarar. E é por isso que você trabalha tanto. Não apenas no emprego. Você trabalha em tudo. No cuidado com a casa, no corpo, nos estudos, até nos hobbies. Você transforma até o descanso em um projeto. Porque descansar de verdade seria encarar o silêncio. Seria sentir o peso do que você carrega. E talvez perceber que sua produtividade sempre foi um disfarce elegante para fugir de algo que você não queria ver. Você aprendeu cedo que o valor de alguém está no que ela faz, e não no que ela é. Talvez porque o amor que você recebeu vinha sempre condicionado a resultados. Um sorriso quando você acertava. Um silêncio frio quando você falhava. Então, sua mente fez um pacto. Eu só vou ser amado se eu produzir. E desde então, você correu. Corre até hoje. E corre tanto que não percebe para onde. Mas dentro de você existe uma criança cansada. Uma criança que só queria deitar no chão e brincar. Que só queria ser vista sem precisar conquistar nada. Essa criança ainda bate na porta da sala escura pedindo para você parar. O problema é que você tem medo de parar. Porque, se parar, talvez descubra que não sabe quem é além do que faz. Talvez perceba que sua identidade inteira foi construída em torno de resultados. E, se não houver resultados, o que sobra? O que resta? Essa é a pergunta que você tenta evitar com a agenda cheia. Mas e se sua produtividade não fosse sinônimo de virtude? E se ela fosse apenas a forma que você encontrou para não sentir o vazio? O vazio não é fácil de encarar. Ele vem com perguntas dolorosas. Eu sou suficiente? Se eu não fizer nada, alguém vai ficar? Se eu não entregar, eu ainda tenho valor? Perguntas assim são como espelhos. Espelhos que mostram um rosto cansado, mas que você insiste em maquiar com compromissos, com prazos, com entregas. E talvez seja por isso que o elogio que você mais ouve é: você é tão dedicado. E por dentro, você sente orgulho e uma pontada de dor. Porque ninguém percebe que sua dedicação não é só virtude, é sobrevivência. A produtividade virou o seu escudo. E esse escudo, sim, protege. Ele impede que você se sinta inútil. Ele impede que você perceba o silêncio. Ele impede que você veja que por trás de tanta ação existe solidão. Mas também é um escudo pesado. Tão pesado que às vezes você sente que vai desabar. Você segura, sorri, posta mais uma conquista, mas por dentro, o corpo grita por descanso. Esse corpo, que você trata como máquina, já tentou te avisar, com insônia, com dores, com ansiedade, com exaustão, mas você não ouve, porque ouvir significaria admitir que precisa parar. Parar é perigoso. Parar é abrir a sala escura. Parar é encarar que sua produtividade talvez nunca tenha sido escolha. Foi necessidade. Foi fuga. Mas e se esse vazio não fosse um inimigo? E se ele fosse só um espaço pedindo para ser preenchido com outra coisa, não com tarefas, mas com presença? O vazio pode ser aterrorizante, mas também pode ser o lugar onde você se encontra. Onde você descobre quem é, sem precisar mostrar nada a ninguém. Porque a vida não é só feita de metas cumpridas. A vida também é feita de pausas, de respiros, de silêncios que não precisam ser preenchidos. E no fundo você sabe disso. Tanto que, às vezes,
quando tudo para, numa noite em que você está cansado demais para fazer mais alguma coisa, surge uma melancolia que você não consegue explicar. Essa melancolia é o eco da criança dentro de você. É ela dizendo: eu não quero só entregar resultados, eu quero ser vista. Você pode fingir que não ouve, pode continuar correndo, planejando, entregando, mas sempre haverá esse eco, sempre haverá esse chamado. A questão é: até quando você vai correr? Até quando vai usar produtividade como escudo? Até quando vai acreditar que só é valioso se estiver fazendo algo? Talvez você já esteja cansado. Talvez esteja ouvindo agora mesmo o corpo pedindo pausa. Talvez uma parte de você já saiba que não dá para viver a vida inteira fugindo do vazio. E se você parar por um instante, vai perceber algo surpreendente. O vazio não te engole. O vazio não te destrói. O vazio só te mostra que você existe mesmo quando não faz nada. Você não precisa se provar o tempo todo. Não precisa transformar cada respiração em meta, cada minuto em produção. Você pode existir no silêncio. E talvez, só talvez, seja nesse espaço de nada que você descubra o tudo que sempre procurou. Porque a verdadeira vida não acontece na corrida sem fim. Ela acontece na pausa. Acontece quando você solta o escudo, encara o silêncio e descobre que o vazio não é ausência. O vazio é só espaço, esperando ser habitado por você. Talvez você pense: mas se eu parar, eu vou ser inútil. Esse é o medo que mais te persegue. O medo de ser descartável, de não ter valor sem conquistas para mostrar. Mas o valor que você busca nunca esteve na produtividade. Ele está em algo que você esqueceu de olhar, em simplesmente existir. Imagine por um momento que alguém olhe para você e diga: você não precisa me entregar nada, não precisa se esforçar. Eu gosto de você assim, quieto, parado, respirando. Essa frase talvez doa, porque parece impossível. Mas é esse impossível que o vazio tenta te ensinar. Você pode ser amado sem precisar produzir. O silêncio não é um castigo, é um convite. Um convite para escutar sua própria voz, aquela que foi sufocada pelos prazos e pelas entregas. Um convite para se lembrar de que você é humano antes de ser eficiente. Você não precisa abandonar sua produtividade. O problema nunca foi trabalhar, criar, construir. O problema é quando você se perde dentro disso. Quando cada ato vira fuga e não expressão. O problema é quando você produz para não sentir, e não porque realmente quer criar. E se no fim, a vida não fosse uma lista de tarefas? E se a vida fosse a pausa entre elas? O espaço em branco no caderno? A respiração entre duas frases? Talvez a vida seja justamente o que você sempre tenta cortar, o vazio. Porque o vazio não é falta, é presença. A presença do que você ainda não se permitiu viver. E se você tiver coragem de encará-lo, vai descobrir que não precisa correr tanto, que não precisa se esconder atrás da produtividade, que não precisa se provar o tempo inteiro. Você já é. Você sempre foi. Mesmo no silêncio, mesmo na pausa, mesmo no vazio.